Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila, sou professora de língua portuguesa, trabalho na rede estadual de educação e também em cursinho pré-vestibular EAD. E nessa aula nós vamos trabalhar um dos conteúdos previstos para vocês do 8º ano, que são as formações de palavras. Nós vamos aprender nessa aula a identificar processos de formação das palavras compostas, como vocês podem acompanhar aí comigo. Vejam, identificar processos de justaposição e de aglutinação nessas palavras compostas, ok? Então, pessoal, antes de darmos início efetivamente à nossa aula, já vou fazer uma sugestão que vocês já peguem o caderno, já peguem uma caneta, um lápis, para, se necessário, fazerem as anotações de vocês ao longo da aula. Isso é muito interessante porque muitas vezes nós compreendemos melhor quando escrevemos com as nossas próprias palavras, não é verdade? Comigo, pelo menos, isso acontece bastante. Se eu tô com dúvida num determinado assunto, eu faço um resumo daquele assunto com as minhas palavras e a partir disso eu consigo compreender melhor. Então, durante a aula, vocês vão ter acesso, a esses slides que eu preparei. Então, eu recomendo também que vocês ou printem a tela ou tirem uma foto, para fins de poder relembrar esse material depois. Mas, além disso, é importante fazer anotação, ok? Então, separem aí o caderno, o lápis e a caneta e vamos começar. Bem, pessoal, falando então sobre esses processos de formação de palavras, são vários os processos que envolvem a formação de uma nova palavra. Na aula de hoje, nós vamos nos dedicar ao processo de composição. E esse processo de composição se divide em justaposição e em aglutinação. E é justamente essas duas subdivisões que nós exploraremos, certo? Então, vejam comigo aí nesse slide. Eu coloquei inicialmente uma definição do que é esse processo de composição. Então, ali em cima, do lado da setinha verde, nós temos... É um processo que consiste na criação de palavras novas a partir da combinação de palavras já existentes. Então, pessoal, quando eu digo combinação, num processo de composição de palavras, eu quero dizer que eu vou pegar duas ou mais palavras, vou colocá-las uma ao lado da outra e, a partir disso, eu dou origem a uma terceira palavra. E nesse momento em que eu coloco uma ao lado da outra, essas palavrinhas podem sofrer alteração em sua estrutura, ou seja, podem perder alguns fonemas, algumas letrinhas no momento em que eu as uno, ou também podem se manter inalteradas. Posso simplesmente colocar uma ao lado da outra e, a partir disso, eu já tenho uma nova palavra. Quer um exemplo? Algodão doce, É uma palavra composta pelas palavras algodão e doce. E elas estão apenas colocadas uma do ladinho da outra, Peguei algodão, peguei doce, coloquei lado a lado e já deu origem a uma nova palavra. Esse é o processo de composição. Mais especificamente, nesse caso do algodão doce, o processo de composição por justaposição. Calma que a gente já vai entender melhor isso aí. E trabalharemos também o processo de aglutinação. Então, voltando aqui para o slide, vejam só. Nós temos aí no centro, nesse azul mais escuro, composição e essas duas ramificações. Então, explicando melhor esse processo de justaposição, vejam esse exemplo do passatempo. Nós temos a palavra passa, a palavra tempo, e quando colocamos uma do ladinho da outra, originamos a palavra passatempo. Então percebam que nem o passa, nem o tempo sofreram alterações estruturais, Não houve perda de elementos em nenhuma dessas palavras, elas estão apenas
justapostas, ou seja, colocadas uma ao lado da outra. Então, eu posso dizer que o processo de justaposição consiste em unirmos duas ou mais palavras sem alterar a estrutura, ok? E a essas duas palavrinhas, no caso passa e tempo, nós daremos o nome de primitivas, como vocês podem observar ali na setinha. E a essa palavra que foi originada, né, no caso passatempo, nós damos o nome de palavra composta, ok? Então, para a gente fixar, as palavras que deram origem a uma nova palavra são chamadas de primitivas. E essa palavra que foi originada é chamada de palavra composta, no caso desses processos de composição que nós estamos estudando hoje, certo? Agora, pessoal, vamos ao processo de aglutinação? Ele é um pouquinho diferente, tá? Primeiramente, vamos entender o que significa aglutinar, né? Aglutinar é o ato de você pegar elementos e misturá-los. Então, quando eu tenho uma palavra formada por aglutinação, eu não simplesmente pego duas palavras e coloco uma ao lado da outra. Eu pego essas duas ou mais palavras e elas se misturam, elas se fundem. E daí, então, elas recebem o nome, né, de aglutinadas. Vamos lá para o slide? Vejam só. Eu peguei como exemplo a palavra aguardente, que é formada pelas palavras água e ardente. E daí vocês percebem que no resultado, né, no caso aguardente, houve a perda de um elemento que foi uma letra A. Até porque se eu unisse essas duas palavras mantendo esses dois As, né, esse A que finaliza água e esse A que inicia ardente, ficaria um som até um pouco estranho de pronunciar, né? Água ardente, né? Então, a partir do momento que nós unimos, um desses As sumiu e originou aguardente. Então, eu posso dizer que nesse processo da formação da palavra aguardente, houve uma mistura das palavras, né? Já que elas se fundiram e houve perda de elementos. Então, nessa fusão, nessa mistura, eu tenho um processo de aglutinação, que eu posso, portanto, definir como o processo de unirmos duas ou mais palavras com alteração de sua estrutura. E essa alteração ocorre como? A partir da supressão, né, ou seja, de eu tirar, de eu engolir, né, de elementos fonéticos, que aí no caso foi um dos As, né, que desapareceu. Então, pessoal, ficou claro nesse primeiro momento a diferença entre justaposição e aglutinação? Vamos associar uma palavrinha-chave para a gente lembrar de um e de outro, ok? Eu acho legal essa forma de nós memorizarmos, porque na hora que a gente precisa estudar para a prova, principalmente naquela semana que a gente tem várias provas na mesma semana, sabe? A gente lembrar dessas palavras-chave otimiza muito o nosso tempo de estudo. Então, vamos pensar na justaposição como a união de duas palavras sem perda de elementos, tá? Sem alteração na estrutura. E vamos pensar no processo de aglutinação como a união dessas palavras com perda de elementos, com alteração na estrutura. Então, na justaposição não temos perda, na aglutinação temos perda. Combinado? Quem está fazendo as anotações aí no caderno, pode anotar dessa forma, então, para dar uma resumida, né, nisso que nós vimos nesse primeiro instante, e para lembrar mais facilmente dessa diferenciação entre os dois processos. Agora, pessoal, uma dúvida, né, que eu acredito pairar no ar. A partir do momento que nós pegamos duas palavras, fazemos essa combinação e damos origem à terceira palavra, essa terceira palavra, ela guarda uma relação de sentido com as palavras que a formaram, né, com as palavras primitivas? Como assim, professora? Por exemplo, se eu pego a palavra passatempo, eu consigo remeter essa palavra às
duas palavras que a formaram, no caso passa e tempo, elas têm uma relação de sentido? Elas têm uma relação de significado? Vamos ver? Vejam só, pessoal. O que seria um passatempo, né? É uma forma de lazer, né? Uma diversão. É justamente uma forma de o tempo passar, não é? Quando a gente pensa em passatempo, é justamente isso. Então, eu posso dizer que nesse caso do passatempo, a palavra composta guardou uma relação de sentido com as duas palavras que a formaram, passa e tempo. No caso de aguardente, né? Aguardente seria justamente como o próprio nome diz, né? Uma água que arde, uma cachaça, né? Uma bebida que a gente toma e arde a garganta. Também tem uma relação de sentido, né? Porque eu pego água e ardente e me dá justamente essa ideia de algo que de ardor, né? De queimação. Então, também posso dizer que água ardente guarda uma relação de sentido com as palavras que a formaram. Mas nem sempre vai ser assim. Vejam aí, bem no centro do slide, né, em que eu tenho significado, e daí eu trouxe outros dois exemplos. No caso, pão duro. O que significa pão duro? Né? Quando a gente fala que alguém é pão duro, a gente está dizendo o que dessa pessoa? A gente está dizendo que essa pessoa não gosta de gastar dinheiro à toa, né? Evita gastar. Ou a gente pode até associar outros termos que também são compostos, como é o caso de essa pessoa é mão fechada, essa pessoa é mão de vaca. E percebam que em todos esses sentidos, né, que nós atribuímos relacionados a pão duro, nenhum deles guarda realmente uma relação de sentido com as palavras que o originaram. Então, no caso do pão duro, eu penso, né, no pão mesmo, né, feito ali, o alimento, pão duro, como se fosse um pão amanhecido. Não guarda uma relação de sentido com o fato de a pessoa não gostar de gastar dinheiro. Então, se eu chamo alguém de pão duro, eu não tô falando que aquela pessoa é rígida, é dura. Não, eu tô dizendo que ela, digamos, né, de uma forma mais atenuada, ela é econômica, vamos chamar assim. Mas se nós refletirmos sobre esse significado, talvez ele tenha uma pequena relação se nós pensarmos em pão duro como, né, aquele pão amanhecido, comprei ontem, sobrou, vou comer hoje. E aí nós associamos essa pessoa a uma pessoa que talvez fizesse isso. Ah, comprei, sobrou, não vou desperdiçar, não vou jogar fora, né? Eu vou economizar e vou comer, mesmo que esse pão esteja amanhecido. Então, é muito interessante, quando nós estamos estudando os processos de formação de palavras, nós entendermos essas palavras, né? Não simplesmente lermos e, ok, ó, peguei pão, peguei a palavra duro e formei uma nova palavra. Não, é importante a gente refletir sobre o sentido, sobre o significado dessa palavra, né? Então, no caso de pão duro, daria essa ideia, né? Essa seria a associação, alguém que não desperdiça, que faz uso das coisas até elas acabarem, justamente para fins de economia, tá? Quando a gente fala em mão de vaca, é um processo um pouco semelhante, porque mão de vaca ou mão fechada, né, dá a ideia justamente de não sair esbanjando, né? Então eu vou conter meu dinheiro. Vamos imaginar que nessa mão fechada tá uma moedinha e eu vou guardar essa moedinha, não vou gastar à toa. E a gente associa a mão de vaca porque a pata da vaca, né, dá justamente essa ideia de estar fechada, né, pelo formato dela. Então por isso a associação também. Então, sempre que nós formarmos uma nova palavra, né, além de classificá-la em relação ao processo que a compôs, né, justaposição, aglutinação, vamos pensar também se essa palavra guardou uma relação de sentido com as que a formaram. E aí no slide eu coloquei mais um exemplo, né, no caso pé de meia. Pé de meia é uma palavra, né, que ela não guardou relação de sentido. Quando a gente pensa em pé de meia, a gente vai pensar num pé de uma meia, né, e nossa, perdi o outro. Então, esse seria o significado literal, né? Agora, o que quer dizer pé de meia, essa expressão pé de meia, né? Quer dizer
um dinheirinho que eu tenho guardado, né? Uma poupança, quer dizer, as minhas economias. Então, se a gente escuta alguém falar, ah, eu tô fazendo um pé de meia, significa que essa pessoa tá poupando dinheiro para o futuro, tá se preocupando com isso, né? Tá guardando um pouquinho todo mês para, né, ela ter uma renda no futuro. Então, nesse caso, né, a gente pode perceber que não houve essa relação de sentido. Por isso, vamos ficar atentos e sempre refletir. Houve uma relação? Não houve uma relação? Não que isso seja cobrado em provas, né? Talvez nem seja, mas para o nosso conhecimento mesmo, né? Uma coisa que torna o aprendizado muito mais interessante é nós extrapolarmos o que realmente é pedido, né? Então, se a gente tem lá um exercício para classificar as palavras compostas, num primeiro momento vocês podem olhar e falar, puxa, né, fazer isso, que matéria chata, né? A gente enxerga a língua portuguesa muitas vezes como uma matéria chata, assim como a gente enxerga matemática, enfim. Só que se nós explorarmos, né, se nós trazemos isso para o nosso dia a dia, se a gente reflete sobre aquilo que a gente está aprendendo, se torna muito mais divertido, se torna mais prazeroso. Contribui para o nosso conhecimento, contribui para as nossas ideias funcionarem, né? Então é importante a gente sempre manter o cérebro trabalhando, o cérebro funcionando. Então vamos explorar, vamos ser curiosos, né? Por que essa palavra, essa expressão tem esse nome? Vamos pensar, olha só as palavras que a formam, né? Então talvez nesse momento vocês estejam falando, nossa, professora, né, que chato, não vou fazer isso não. Mas quem sabe com o tempo, né, aí nos estudos, a partir do momento que vocês começarem a resolver exercícios sobre isso, quem sabe não se tornem até automático, né? Vocês começarem a fazer essas reflexões. E é muito interessante, vocês vão chegar a descobertas bem legais. Inclusive, eu trouxe mais exemplos, né, que vocês verão aí nos próximos slides, e nós também vamos refletir sobre esses significados, tá? Então, além de nós entendermos esses dois processos de formação, nós também vamos refletir sobre essas novas palavras que vão sendo formadas. Combinado? Pessoal, vamos avançar aqui então, ó. Vamos aí para esse próximo slide, em que nós temos mais alguns exemplos de justaposição e de aglutinação, tá? Nesses dois primeiros exemplos da justaposição, no primeiro caso, eu coloquei as palavras gira e sol, né? E daí vocês vão me dizer, ah, professora, mas não dá para entender muito bem que elas estão separadas, tá? Mas foi de propósito, justamente para vocês perceberem que muitas vezes no processo de justaposição nós adicionaremos algum elemento, alguma letra, né, algum som fonético para que essa palavra seja formada. Então, quando eu leio ali girassol, acho que fica bem claro já logo de início que nós unimos as palavras gira e sol, né? Só que se nós apenas as uníssemos, vejam, ficaria girasol, né? Porque o S, vamos relembrar as regrinhas, né, do uso do S, do C cedilha, do Z. O S, entre duas vogais, pessoal, ele fica com som de Z, né? Assim como casa, casebre, né? Então, se eu apenas colocasse uma palavrinha do lado da outra, ficaria com esse som, né, de girasol. Então, nós dobramos esse S, né, acrescentamos um S aí justamente para dar o som de girassol, que é o objetivo realmente, né? E daí eu já vou comentar com vocês também sobre o sentido disso, né, a relação de sentido. Então, é uma palavra justaposta, né? Mas eu acrescentei um termo. Percebam que não houve perda fonética alguma. Eu apenas incluí para que o som saísse como deveria ser, tá? E no caso de televisão, na verdade, nós temos, quando o processo, né, dessa formação nos remete a tela e visão, né? Essas duas palavrinhas unidas, né, que originaram televisão. E acontece exatamente
a justa posição desses dois elementos. Percebam que nesse caso não houve inclusão de nenhum som, não houve perda, nada. Apenas duas palavras justapostas, né? Colocadas uma ao lado da outra. E só voltando ali no exemplo do girassol, né? Antes de nós seguirmos, girassol, como vocês devem conhecer, né? Uma flor belíssima. Inclusive a minha favorita, eu amo girassol. E quando nós pensamos, né, no girassol, mas por que ele tem esse nome, né? Primeiramente, quando a gente olha para um girassol, né, que ele tem ele é amarelo, né, então isso já nos remete ao sol, né? O centro dele, né, o miolo dele é grande, então a gente pode imaginar também, né, associar visualmente como o sol sendo o miolo e as pétalas sendo os raios solares, né? Mas não é só por isso que o girassol chama girassol, né? Não é só pelo fato dele lembrar o sol, porque é onde entraria o gira aí no caso, né? Não sei se vocês sabem, mas o girassol, ele tem um caule que realmente tem a capacidade de se mover em direção ao sol. Então, o girassol, ele sempre está buscando o sol, né? Inclusive, recentemente, eu desconheço o autor, mas eu li algo como sejamos girassóis, né? Então estejamos sempre em busca do sol, sempre em busca da luz, né? Da positividade. Então também fica uma mensagem positiva aí para vocês, principalmente nesses tempos difíceis, né? Que nós estamos vivendo. Sejamos girassóis, né? Busquemos sempre a luz, busquemos sempre uma energia boa, ok? Então, pessoal, agora voltando aí para os nossos exemplos, né? Agora que passada essa curiosidade do girassol, quando a gente fala em pé de moleque, né? Então, no caso de girassol e de televisão, nós percebemos que houve uma relação de sentido entre as palavras primitivas e a palavra composta, né? Girassol e televisão. E pé de moleque, gente? Pé de moleque é aquele doce, né, de amendoim, que eu particularmente gosto bastante também. Mas será que essa palavra guarda relação de sentido com as palavras que a formaram? Não, né, gente? Pé de moleque não guarda relação de sentido, não tem nada a ver com o pé, né, de um moleque. Não, é o doce, né? E nesse caso não há relação. E notem uma coisa aí na formação, né? Eu justapus apenas, né? Peguei as palavras pé de moleque, coloquei uma do ladinho da outra, mas vejam que elas foram ligadas pelo hífen, né? Por esse tracinho aí. Então isso também é bastante comum nas palavras justapostas, tá? Em vários casos, e vocês vão ver nos demais exemplos que eu preparei também, vai acontecer isso. As palavras foram colocadas uma ao lado da outra e ligadas por hífen, tá? Não apenas colocadas de lado a lado, certo? Pessoal, vamos então para os exemplos de aglutinação? E daí a gente vai perceber melhor, né, essa perda de elementos que acontece, essa alteração estrutural que acontece nesse processo de composição. Vejam só. A palavra planalto, né? Quando a gente estuda geografia, né, a gente vê bastante essa palavra e ela é o resultado da composição de plano e alto. Será que há uma relação de sentido, né? Vamos pensar. Eu peguei a palavra plano, grudei na palavra alto e essas duas palavras se misturaram, né? Elas realmente se aglutinaram. Percebam que o, né, de plano sumiu. Então isso é uma evidência de que houve uma mistura, uma aglutinação, houve perda de elementos, houve alteração estrutural, né? Todas essas são características da aglutinação. E quando a gente pensa nesse formato, né, do relevo planalto, a gente pensa justamente num lugar elevado. Seria, então, um plano alto, realmente. Portanto, há essa relação de sentido, né? Então, o planalto, a gente entendendo como um lugar elevado, guarda a relação de sentido com plano e alto. Agora, nesse segundo exemplo, aquele bichinho chato que geralmente aparece de madrugada, acorda a gente, no verão acontece muito, né? Que é o pernilongo.
O pernilongo, pessoal, ele é resultado da união das palavras perna e longo, né? E aí, pessoal, quando a gente para observar esse mosquitinho, né, esse bichinho, a gente percebe realmente que ele tem as pernas bem longas, né? A perninha dele é compridinha. Então, também tem uma relação de sentido. Seria uma perna longa, nós unimos, percebam que houve alteração na estrutura, né? Aquele A de perna sumiu, colocamos um I no lugar, né? Resultando em pernilongo. Então, houve uma relação de sentido com as palavras que o formaram e a gente olhando para essa palavra, a gente percebe que houve alteração estrutural, portanto, a aglutinação também. E aí, pessoal, nesse último exemplo, quando a gente pensa em usina hidrelétrica, né, isso geralmente a gente estuda em geografia também. Nós temos uma usina, portanto, que gera energia a partir da água, né? Então, energia daí elétrica e água vem de hidro. Então, eu uni as palavras hidro e elétrica, né? E dei origem à hidrelétrica. Houve perda de elementos, né? No caso, a letra O de hidro sumiu. E há, obviamente, uma relação de sentido, né? Hidrelétrica tem relação com água e energia, assim como as palavras que a formaram, né? Então, também um processo de aglutinação em que guardamos uma relação com as palavras primitivas. Beleza? Pessoal, até aqui, tá tudo bem? Tá dando para compreender? Tá? Vamos novamente. Justaposição, palavras compostas sem alteração na estrutura. Aglutinação, palavras compostas com alteração estrutural. Ok? Vamos seguir então, e eu separei mais alguns exemplos para vocês, mas nesse caso nós vamos analisá-los juntos, tá? E daí nós vamos fazer aquela atividade de refletir sobre o sentido também, né? Refletir se essas palavras guardaram relação de sentido com as primitivas. Vamos lá. Palavra ganha-pão, começando aí, né? Vamos classificá-la primeiramente? Então, primeiramente, a gente percebe claramente as duas palavras que formaram, né? Então, ganha e pão. Elas estão justapostas, né? Uma do ladinho da outra, mas foram separadas por um hífen, como vocês podem observar. Então, realmente, é um processo de justaposição, ok? E aí, ganha-pão, o que significa ganha-pão? Não sei se vocês já ouviram essa expressão, né? Ganha-pão, pessoal, é o trabalho, é a minha fonte de renda, de sobrevivência, né? Então, meu ganha-pão é dar aulas, né? Eu ganho dinheiro com isso, eu me mantenho fazendo isso, né? O meu pai é vendedor, então ganha-pão do meu pai são as vendas, né? Então ganha-pão tem a ver justamente com o que a gente faz para sobreviver. E agora vamos pensar nas duas palavras que formaram essa expressão, né? O ganha-pão. Há uma relação de sentido? Se a gente partir do princípio, né, que pão não seria exclusivamente o alimento, propriamente dito, mas se nós enxergarmos pão como o sustento, como a sobrevivência, tem uma relação de sentido, né? É a minha forma de ganhar meu pão, de ganhar meu sustento, de sobreviver, né? Então, podemos dizer sim que houve essa relação de sentido entre as palavras primitivas e a palavra composta, ok? Seguindo, então, boquiaberto. Gente, essa daí, acredito que nem todos já tenham ouvido essa expressão, tá? É uma expressão, assim, que quem tem o hábito da leitura, talvez já tenha visto bastante em livros, mas eu confesso que no dia a dia não é uma expressão que eu vejo as pessoas utilizando frequentemente, tá? Então, o que é boquiaberto? Olhando para a palavra, a gente consegue ter uma ideia de que se trata de boca aberta, ou não? Acho que consegue, né? Boquiaberto nos dá essa ideia de né? De nossa, de se espantar, de ficar realmente de boca aberta. E é realmente uma palavra formada
a partir dessas duas, né? Então, eu pego boca aberta, né? Fiz um processo de aglutinação, por quê? Porque alterou bastante a estrutura, né? A gente percebe que o QU ali, né, que não existiria na palavra boca em aberta. Então, foram realmente duas palavras que se misturaram, tá? Elas foram aglutinadas e resultaram em boquiaberto. E também guardou relação de sentido, né? Afinal, boquiaberto é justamente uma pessoa que se espantou, que ficou de boca aberta, e daí dando então essa ideia de significação referente às duas palavras que a formaram, tá? Então, um processo de aglutinação em que houve também essa relação de sentido, certo? E essa próxima aí, pessoal, essa acho que é um pouquinho mais difícil, hein? Fidalgo. Nos livros de história, vocês já devem ter visto essa palavra, tá? Fidalgo. Outra palavra que no dia a dia, acredito que a gente não veja, né, as pessoas utilizando, ou pelo menos não frequentemente, mas fidalgo, pessoal, é o resultado das palavras filho de algo ou alguém, né? Então, pegamos essas três palavrinhas, aglutinamos, né? Acho que fica fidalgo para filho de algo ou de alguém, dá para realmente perceber que houve uma alteração estrutural bem grande, né? Então, um processo de aglutinação, né? Já que houve essa alteração estrutural. E fidalgo, pessoal, significa alguém de família nobre, né? Alguém que veio de uma família importante, um filho de alguém importante, um filho da nobreza. Por isso eu disse nos livros de história, né? Muitas vezes a gente encontra essa expressão quando estamos estudando nessas relações entre as famílias, a classe social das famílias e tal. Então, é um processo de aglutinação e também guardou relação de sentido com as palavras que o formaram, né? Vamos prosseguir. Ah, pessoal, algodão doce eu citei lá no comecinho da aula, né? Quem lembra? Que eu peguei a palavra algodão doce, coloquei uma do ladinho da outra e deu origem a essa palavra justaposta, portanto, né? Um processo de justaposição, afinal, eu enxergo claramente as duas palavras, elas foram unidas por hífen, aí no caso, né? E se a gente pensar no sentido disso, né? Algodão doce, ele realmente parece um algodão, né? Um algodão numa cor diferente e tal, mas ele realmente parece um algodão, tem a consistência de um algodão. Então, a gente pode dizer também que há essa relação de sentido com as palavras que o formaram, tá? Lembrando, então, um processo de justaposição. Assim como supermercado. A gente também percebe claramente super e mercado. Percebam que por mais que não haja o hífen, por mais que as palavras estejam grudadas uma na outra, né? Assim como aconteceu lá no primeiro exemplo do início da aula, o passatempo, né? Que também não é ligado por hífen. São apenas duas palavras colocadinhas uma ao lado da outra. Mas eu noto claramente que é uma justaposição porque a gente percebe que não houve alteração estrutural. Eu enxergo as duas palavras perfeitamente. Então, mais um resultado de justaposição. E se a gente pensar no sentido, também há uma relação de sentido quando a gente pensa em super, né? Então, esse super dá a ideia de algo grandioso, né? De algo maior. Então, se a gente for fazer tipo uma escala, né? A gente pensa no mercado, o mercadinho lá da nossa rua, tal, aquele mercado menor, com menos opções, né? E aí a gente acrescenta o supermercado, já nos dá a ideia de um mercado maior, né? Então, houve essa relação de sentido. E se eu colocar o hiper no lugar do super, aí sim me dá a ideia de um mercado ainda maior, em que a gente encontra, inclusive, eletrodomésticos, eletrônicos, peças para o carro, enfim. Um mercado em que a variedade de itens é muito maior. Então, é um processo de justaposição em supermercado que também guardou uma relação de sentido com as palavras que o formaram, né? Agora, gente, seguindo o vagalume, olha só.
Não sei se vocês já viram vagalume, né? Eu acho lindo. Na minha infância eu via bastante. Eu me lembro, é uma lembrança que eu tenho bem nítida. Mas nos últimos tempos eu não tenho visto mais esse bichinho. É aquele inseto que tem uma luz, né? Esverdeada. E ele anda por aí, né? Por isso o vaga, né? Devagar, de caminhar, de voar e tal. O vagalume, formado por um processo de justaposição também, né? Então eu percebo as duas palavras que o compõem, o vaga e o lume, claramente. E será que há uma relação de sentido? Então, quando a gente pensa em vagar, né, dá justamente essa ideia de estar por aí, de voar e tal. E o lume, gente, que vem de luz, né, vem de iluminar. Então, como ele tem essa luzinha, né, esverdeada, por onde ele passa, a gente percebe aquela luz vagando. Então, daí o nome vagalume. Houve uma relação de sentido também, né, entre as palavras primitivas, vaga e lume, e o nome do bichinho aí que resultou delas. Nesse próximo exemplo, gente, mais um exemplo ligado por hífen, né? Então já fica a reflexão. Olha, quantas palavras compostas são formadas por hífen, né? Pelos tracinhos, são várias. E daí eu trouxe o exemplo do amigo da onça, gente, que eu, do fundo do meu coração, desejo que vocês não tenham um amigo da onça, tá? O que significa essa expressão? É aquele amigo traíra, né? Aquela pessoa que não merece a nossa confiança. Então, por isso eu digo que do fundo do meu coração, eu espero que vocês não tenham esse tipo de amizades. Bem, amigo da onça, a gente também percebe as palavras que formaram, né, claramente, amigo da onça. Então, é um processo de justaposição. E a gente pode dizer que houve uma relação de sentido a partir do momento que nós associamos a onça como um animal selvagem, né? Um animal que pode ser traiçoeiro. Então, se a gente associar essa questão da traição ao amigo da onça, né? Uma pessoa que pode ser traiçoeira, que pode não ser confiável, né? Então, houve também essa relação de sentido, né? Entre o amigo da onça e a palavra onça propriamente dita, né? Que faz parte da formação dessa palavra. Olhem só, né? Que legal quando a gente começa a parar para pensar. Eu acredito que alguns de vocês até já tenham utilizado esse termo, né? Pelo menos eu já vi meus alunos utilizando, tá? Então, às vezes eu penso, nossa, será que os jovens ainda utilizam determinadas expressões, né? Porque grande parte do que vocês falam, né, das expressões que vocês utilizam hoje em dia, eu desconheço, né? Afinal, não são do meu tempo de adolescente, né? São expressões completamente novas. Então, muitas eu desconheço, mas algumas eu percebo que perduraram, né? Que vocês ainda utilizam e eu utilizei quando tinha a idade de vocês. Faz tempo, viu, gente? Bom, então, amigo da onça tendo esse sentido. Pontapé, gente. Pontapé também, quando a gente olha essa palavra, a gente já vai associar a ponta do pé, né? Ao chute. Então, é uma palavra justaposta também, apesar de não ter hífen, né? São duas palavrinhas, ponta e pé, colocadas uma ao lado da outra e tem tudo a ver com as duas palavras que as formaram, né? Justamente por pensarmos em um chute dado com a ponta do pé, né? Embora, gente, essa daqui, embora e vinagre são duas palavras que eu queria mesmo falar com vocês, porque elas são bem aglutinadas, tá? São bem misturadas. Acho que ambas, eu acredito que vocês não tenham percebido logo de cara o que significavam. As palavras que formam embora, pessoal, são em boa hora. E aí vocês pensam, nossa, professora, mas o que tem a ver, né, embora com em boa hora? Essa expressão, né, em boa hora, né, nos dá a ideia de quê? De que estamos saindo no momento certo, né? Chegou a hora, deixa eu partir, deixa eu ir embora. É a hora exata para eu fazer aquilo. Então, o embora nasceu desse sentido de, bom, se eu preciso ir embora é porque chegou o momento, eu preciso fazer isso. Então, é a boa hora de eu fazer isso, né? Então, embora, em boa hora.
Não há, a princípio, uma relação de sentido muito clara, né? É por isso que a gente precisa refletir sobre a formação dessa palavra, para daí entender o porquê dela se chamar assim. E por isso eu disse, né, para nós extrapolarmos muitas vezes esses limites e refletir sobre os exercícios e tal, por mais que não esteja sendo pedido lá no enunciado, para nós irmos além, para o nosso próprio conhecimento. Então agora, se alguém um dia perguntar para vocês, né, o porquê, o significado disso, vocês já sabem que tem relação com em boa hora, com a hora certa de partir. E vinagre, gente, que foi esse outro exemplo que eu coloquei aí, ó. O vinagre também é uma palavra formada por aglutinação, né? A gente percebe que houve uma mistura das palavras, né? Elas não estão claramente colocadas ali. E o vinho, né? Vem de vinho, né? E esse agre me dá a ideia de azedo. Então seria como, né? Colocando literalmente, seria um vinho azedo. E o vinagre, ele é formado, ele é feito de uva também, né? E ele tem esse gosto azedo, né? Quem gosta de vinagre na salada, tal, eu particularmente não gosto, mas percebe esse sabor azedo. Então, é uma palavra formada por aglutinação e também há essa relação de sentido se eu pensar nesse sabor do vinagre, né? Então, fica aí também a relação de sentido positiva, ela aconteceu. E por fim, pessoal, essas duas palavrinhas justapostas aí, que eu acho que é fácil da gente identificar que elas são justapostas, elas estão separadas por hífen, a gente percebe claramente essas palavras, que são o arco-íris, né, que também dá essa ideia de um arco, né, colorido, então houve essa relação de sentido, e o beija-flor, né, aquele pássaro lindo, né, que quando ele chega perto da flor, a gente realmente tem a impressão de que ele está dando um beijo nela, né, daí o nome beija-flor, também palavras justapostas, então. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que eu tenha atingido o meu objetivo de ensiná-los, facilitar que vocês identifiquem esses processos que formam as palavras compostas, tá? De justaposição e de aglutinação. Agradeço por terem dedicado esses minutos de hoje à nossa aula e desejo a vocês, desde agora, bons estudos, né? Se possível, trabalhem em cima desse conteúdo que vocês aprenderam agora, né? Façam um resuminho e tal, para relembrarem futuramente e espero ter contribuído para o conhecimento de vocês. Vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.